Turma, esse vídeo aqui vai ser um veredito para você saber qual o melhor software de renderização para arquitetos hoje. Vamos fazer um comparativo completo, pegando dados desde o preço de cada software até a curva de aprendizado e os resultados que vamos analisar em cenas internas e também em cenas externas. Tentei trazer um comparativo da forma mais imparcial possível, pegando alguns dados estatísticos, por exemplo, com os meus alunos, que eu vou te mostrar aqui de qual software eles estão utilizando, o que eles acham melhor hoje para arquitetos, para que você possa decidir melhor qual software que você vai começar a aprender e dominar. Os softwares que vamos analisar aqui nesse comparativo serão esses que vocês estão vendo, que são os mais populares hoje entre os arquitetos e artistas 3D. Lógico que existem mais software, mas eu peguei os principais do mercado e eu vou tentar trazer uma abordagem mais focada em arquitetos e também vou falar um pouco sobre os estúdios 3D e para quem é artista 3D. Como esse dado de popularidade dos softwares de renderização é bem difícil você encontrar de uma forma imparcial, eu vou trazer aqui um dado de um formulário que eu fiz com os meus alunos, então foi uma grande base de dados para mostrar quais são os softwares que eles estão utilizando hoje em dia e basicamente é o percentual que você está vendo aqui. Lógico que essa base de dados está bem relacionada aos meus alunos, em outro público provavelmente será um pouco diferente, tá? Mas dá para ter uma noção mais ou menos do que eles estão utilizando. E também eu peguei neste mesmo formulário e perguntei qual software que eles consideram ser o melhor para arquitetos, bem específico, para o cara que é arquiteto, o software que eles consideram ser melhor, e esses foram basicamente os resultados obtidos. E para que essa análise seja um pouco mais específica, é bom diferenciar alguns softwares que têm o público mais voltado para quem é arquiteto, designer, para quem está querendo mostrar mais o seu produto, e para quem é artista 3D, que aí vai ter de fato todas as funções necessárias para você conseguir representar do jeito que você quiser e qualquer tipo de cena. Então é bem específico que o Corona Render e o Unreal são softwares mais complexos, mais avançados, que são mais destinados para esse público que de fato quer trabalhar apenas com representação de projetos. E lógico que o fluxo de trabalho influencia muito nessa escolha também. É importante saber de onde você está modelando, de onde está saindo o projeto, para onde vai este projeto para ser feita a renderização. Normalmente o workflow de trabalho mais comum entre os arquitetos ainda é utilizar o AutoCAD e o SketchUp. Hoje em dia está crescendo muito o BIM, então tá em pé de igualdade também o Revit e o ArchiCAD, tá? Isso é importante porque alguns desses softwares de renderização você consegue pegar diretamente de um para outro e aí fica mais fácil. Para artistas 3D, pelo contrário, não vai ter uma diferença muito grande. No geral, artistas 3D utilizam 3ds Max, quase na maior parte das vezes. É muito raro você conhecer algum artista 3D que utiliza um software diferente, por simples razão de que, por exemplo, se você utiliza o SketchUp em cenas muito grandes, como um condomínio, um prédio, loteamento, algo do tipo, o SketchUp ele tem uma grande dificuldade de trabalhar com cenas muito grandes. Provavelmente você vai ter um projeto super lento e que tem a possibilidade de crashar muito. Então normalmente o workflow de trabalho para quem é artista 3D é 3ds Max e ele vai pegar ali o projeto do AutoCAD do cliente e fazer toda a modelagem 3ds Max. Mas claro que ainda tem pessoas que utilizam o Blender, o Rhino. O Blender ele é um software muito bom, porém é um software que não é tão famoso aqui no Brasil. E é importante falar também sobre a curva de aprendizado. Quanto tempo você vai demorar para aprender a utilizar um software como esse? Tem softwares aqui, como nessa tabela de fáceis de aprender, que são software com a interface mais amigável, é tudo mais simples, com visual mais fácil e menos opções, e aí é mais fácil de você aprender, porém também vai te limitar nas modificações que você consegue fazer. E aí vai ter softwares que têm uma dificuldade mais moderada, né, como o V-Ray para SketchUp, que é um software que não tem interface tão amigável assim, mas já consegue entregar um nível de qualidade acima da média e é um pouco mais complexo nas modificações. E aí vão ter softwares como Corona e Unreal, que são softwares que te permitem criar basicamente qualquer tipo de material, qualquer tipo de iluminação. São softwares que vai ter bem mais opções, mas também a interface já não é tão simples assim como os outros. E fundamental, vamos analisar o bolso. E aqui é o que faz muita diferença, tá? O Lumion está entre os softwares mais utilizados pelos arquitetos aqui no Brasil, porém o Lumion ele é extremamente caro. E isso é fundamental se colocar na balança para você saber se o que ele está entregando está realmente muito superior dos outros para estar cobrando um preço tão alto. O Corona Render, que é disparado o software mais utilizado entre os artistas 3D no planeta, tá? Os maiores estúdios do mundo, como por exemplo o Binha, que é lá na Austrália, um país que eu fui, morei por 6 meses lá, inclusive conheci algumas pessoas que trabalhavam no Binha
linha. O software mais utilizado por eles é o Corona Render, tá? E é um software extremamente barato, pelo menos comparado com os outros, é um software muito barato e que tem a versão estudantil, que aí se torna de fato uma opção incrível, visto que fica ali por R$ 32 por mês convertendo. E aí chega um software que é novo nesse cenário de renderizadores para arquitetura e que tá chamando uma atenção absurda, principalmente porque ele tem um preço atraente, entrega um nível de qualidade super alta e tem versão gratuita, tá? Que é o D5 Render, fica ligado nesse software aqui, tá? Tem um Escape, que é um software que já tá um preço mais elevado ali comparado ao Corona, por exemplo, mas ele também tem versão estudantil, fica um pouco mais acessível. E aí uma das grandes vantagens aí dos softwares da Epic Games, que é o Twinmotion e o Unreal, que são softwares que são gratuitos, tá? São softwares que são gratuitos se você tem uma empresa que fatura até aí 1 milhão por ano. Se você tá faturando mais de 1 milhão por ano, aí não dá pra chorar por preço de software, né? E aí tem um V-Ray, que é basicamente ali o mesmo preço do Escape, tá? Tanto na versão Pro quanto na versão estudantil. Então bora analisar o que de fato, o que importa, que é a qualidade final. O cliente não quer saber qual software que você usa. O cliente só quer saber se a imagem dele vai ficar impressionante ou não. Então é o seguinte... O que eu utilizei aqui como base para a gente analisar a qualidade final das imagens e animações de cada um desses softwares foi as páginas oficiais ali de comunicação de cada software. Então, por exemplo, no Lumion, você vai ter ali o Instagram da Lumion, que eles vão sempre pegando os melhores resultados que a galera vai postando aí nas redes sociais e eles postam aqui. Então eu aconselho você também a fazer o mesmo para cada um desses softwares para fazer uma análise melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui a referência dos artistas que fizeram essas imagens na descrição desse vídeo. Então, Lumion, queridinho da galera, normalmente utilizado com o SketchUp ou o Revit ali, né? É um software que, cara, é bem conhecido, bem famoso e que entrega uma qualidade muito boa. Não tem o que se dizer, se você entra aqui na página da Lumion, né? Você vai ver um nível de qualidade muito alta, tá? Não tem o que dizer. O Lumion é um software bom. Meu problema com o Lumion, tá? Vou ser bem sincero. Hoje em dia eu não considero o Lumion uma opção boa por um simples motivo. O Lumion é um software que se tornou extremamente pesado. É um software que hoje eu considero ser bem lento. Você precisa ter um computador muito bom para rodar a última versão ali com toda a fluidez. É um software caro e que, cara, não entrega uma qualidade que você diz, oh meu Deus, que coisa surreal. Eu não acho. Por exemplo, o Lumion, ele é um software que, cara, ele é bom, você olha que, pô, são coisas bonitas, mas assim... Existem alguns erros, alguns problemas com o Lumion que são problemas comuns de software que renderizam com a GPU, ou seja, renderiza com a placa de vídeo, tá? E que o Lumion tem muita dificuldade. Todo mundo diz que a Lumion passou muito tempo resolver os problemas de Global Illumination, né, que é esse rebatimento de luz que você vê, por exemplo, nos cantos, né, que ficam os cantos bem escuros. E isso é muito comum de você ver e que esse eu acho um grande problema ali desse software, né? Em específico e vários outros que vocês vão ver aqui, que é que normalmente cantos escuros ficam bem escuros e entregam muita qualidade final. Por exemplo, isso daqui é uma coisa que praticamente sempre você vai ver, praticamente sempre acontece. Bota aqui um ar-condicionado, uma coisa que tem um espaço bem pequeno, ó, fica essa sombra muito feia aqui, tá? Então... isso é uma coisa que me incomoda muito no Lumion, mas claro, é um software bom e tudo mais, só que assim, olha, por exemplo, essa fachada, você vê que lá dentro, nesses encontros que são mais escuros, a sombra fica muito marcada, fica muito escuro. Isso daqui entrega muito o que é um render, né? Então assim, o Lumion ainda tem problemas com o Global Illumination, tá melhorando, mas cada vez que melhora, o software se torna mais pesado, mais caro, você vai precisar de um computador ainda melhor para rodar. Então, é complicado, por isso que eu tenho uma opinião assim bem questionável em relação ao Lumion, tá? Respeito quem usa, mas enfim. O Corona, pelo contrário, né? Aqui eu trouxe imagens minhas, tá? Essa imagem aqui é de um projeto que eu entreguei recentemente. O Corona, ele já é um software bem mais profissional, é um software que já é bem destinado a artistas 3D. O negócio do Corona é simples. O Corona é um software com a qualidade de render absurda e que cada dia que passa se torna mais rápido você fazer as coisas lá, tá? Tempo de render
Vai demorar, isso é sem dúvidas. Porém, por exemplo, na minha opinião, você tem menos tempo trabalhando, porque as coisas normalmente são muito fáceis de configurar. Uma iluminação realista como essa é muito fácil de configurar. Você não vai ver cantos extremamente escuros, ó. Você não vai ver isso aqui acontecendo, tá? E uma coisa que você tem que ficar na sua cabeça é, se você for um bom artista 3D, não importa o software que você está utilizando, não importa. O cara vai dar um jeito de deixar aquela cena boa. Sempre existem soluções, vai distribuir luzes de forma a equilibrar aqueles lugares mais escuros e tudo mais. Um bom artista 3D, ele sempre vai dar um jeito. Se você souber os princípios, se souber como fazer, vai ficar bom. Por isso que sempre vai ter exemplos de renders com altíssima qualidade, mesmo em softwares que não são tão bons assim. Só que qual é a questão? Para fazer um nível com a qualidade como essa daqui também é minha imagem, tá? De um shopping lá em Gramado. Você não precisa ter tanta dor de cabeça. Você coloca ali os blocos, joga a iluminação e praticamente você já vê a mágica acontecendo, né? Mas, e cara, se liga, essa imagem eu peguei lá na rede social da Corona Render, tá? E olha que imagem absurda. É do estúdio Gold Over Blue. E, mano, que imagem linda. E uma coisa que eu queria mostrar com essas duas imagens aqui, que hoje tem coisas que é praticamente impossível, olha o que eu tô dizendo, de alcançar. Tem resultados que é quase impossíveis de alcançar com softwares que não são tão poderosos como o Corona, tá? Por exemplo, essa cena aqui. Essa cena é praticamente impossível de você fazer algo parecido com isso em softwares como o Lumion, como até mesmo esse Render, Escape, Twinmotion. É praticamente impossível, tá? Por causa disso daqui, ó. Cara, olha essa sombra. Olha como essa iluminação aqui atravessa essa janela, essa sombra em ambientes escuros, né? Ambientes ali mais fechados, com texturas mais escuras, e mesmo assim, ó, você consegue ver nitidamente cada modelagem, cada material. Cara, isso daqui, a forma como você consegue dar essa suavidade nas sombras que você tá vendo aqui, é praticamente impossível de conseguir o mesmo resultado em softwares que não são tão poderosos como o Corona, tá? Até mesmo, ó, a qualidade dessa textura que você tá vendo aqui, o quanto ela é ali, esse realismo, né? Essa sombra que bate da luz aqui nessa textura, cara, é muito difícil de você conseguir isso daqui em softwares que não são tão poderosos como o Corona. Por isso que esse daqui é único, tá? Mas vamos lá, o software que tá incomodando irmãos concorrentes é esse, tá? D5 Render é um software novo que no Brasil poucas pessoas utilizam, mas que no exterior tá começando a se tornar muito famoso por causa disso daqui. Velho, ele tá conseguindo chegar no nível de qualidade muito alto, até mesmo em cenas internas, em lugares escuros, ó, esses cantos, ó, que precisam de um grande rebatimento de luz, cara. O D5 Render tá impressionando. Só que assim, ó, por exemplo, ó, cara, esse tipo de textura aqui, ó, percebe que, ó, até mesmo essa aqui, que foi uma textura bem feita, é difícil de você conseguir chegar nesse nível de qualidade, tá? É difícil ainda. Mas, cara, o D5 Render tá impressionando sim com o nível de qualidade, tá? Ainda mais que é um software que é barato, tem versão gratuita, fiquem ligados nesse software aqui. Tirando que assim, cara, as animações no D5 Render impressionantes. É assim, ó, você consegue um nível de qualidade muito alta, não tem muitas falhas aqui, ó, coisa piscando. Esse software tá impressionando, tá? Mas vamos lá continuar aqui com a lista. Escape hoje, cara, é um dos mais utilizados também, tá? E o Escape é um software que ele tem uma grande vantagem, que ele é um software muito rápido. É um software muito rápido, muito leve. Você não precisa ter um computador incrível para rodar um Escape, tá? E que tem um nível de qualidade decente, tá? Tem um nível de qualidade decente. Só que assim, o que acontece? Bons artistas 3D conseguem chegar, cara, imagens assim, imagens bonitas, chamativas. Mas normalmente, o mais comum de se ver são cenas assim, tá? Com as texturas não impressionando tanto, bem chapada. Isso é bem normal de acontecer, principalmente quando tem essas cenas bem outono assim, né? Que é o overcast, aquela cena mais branca, tende a ficar muito chapada e não fica tão legal. Então assim, o Escape eu vejo que a galera erra muito, porque de fato é difícil você configurar uma cena boa para que você diga, realmente isso aqui tá realista. É difícil, são poucos que conseguem fazer isso, mas tem uma galera que consegue. Mas tem algumas coisas que me incomodam, tipo essa grama do Escape, assim, eu acho bem... As vegetações do Escape também eu não acho tão boas. Eu acho que assim, ele tem uma boa distribuição de Global Illumination, né?
nesses cantos escuros não ficam tão ruins, mas assim, a vegetação não gosto muito, velho. Mas vamos lá, o Twinmotion é um software que está sendo muito utilizado, principalmente porque tem grandes vantagens. É gratuito, tem uma biblioteca muito boa ali de blocos com o Pixel Bridge, tem integração com o Revit, por exemplo, muito boa, tá? Só que assim, o Twinmotion, ele é um software bem fraco em algumas coisas e eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Que é uma coisa que me incomoda muito. Esse AX3D que ele é muito bom, velho, e ele consegue um nível de qualidade que é realmente impressionante. Mas é isso que eu disse. O cara que ele é muito bom, ele vai dar um jeito, ele vai distribuir luz, ele vai encontrar uma forma de representar aquilo. Porém, cara, você que é arquiteto nem sempre tem esse tempo de ficar mexendo em todos os detalhes para encontrar uma cena perfeita, né? E isso é complicado. E uma das coisas que é bem comum no Twinmotion é esse daqui, ó, os reflexos não ficarem tão bons, tá? O Twinmotion tem um problema muito grande com reflexo, velho. Isso daqui é muito comum de se ver e fica muito, entrega muito. E essa é uma cena extremamente bonita, né? Quando você pega uma cena mais comum, aí complica mais. E o Twinmotion também tem esse problema dos lugares muito escuros, ó. Lugares fechados, mais escuros, e fica bem escuro, tá? E eu tenho um grande problema com o Twinmotion, que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Normalmente, não sei se você consegue ver, mas a animação ela fica como se estivesse piscando, tá? Essa aqui é na própria página do Twinmotion, e é importante você entrar lá e ver essas animações, mas cara, eu acho que ele tem muito esse problema de ficar piscando as coisas, os materiais, né? Principalmente onde tem muito reflexo. Então assim, o Twinmotion, cara, é um negócio complicado. Mas vamos lá, vamos falar aqui do Unreal, que é um software que também impressiona muito. Porque é de graça, tem um nível de qualidade absurda, tá? Tem um nível de qualidade absurda. E assim, é até difícil encontrar imagens dele, eu vi aqui no Behance, né, algumas pessoas, mas normalmente a galera utiliza o Unreal quase que sempre para animação, e o nível de animação do Unreal, ele é surreal, velho. Cara, não tem o que dizer. Se ele consegue, ó, cara, o Unreal é um software que com a placa de vídeo consegue fazer isso daqui, ó, consegue fazer materiais absurdamente realistas, ó. Uma animação muito louca. É difícil, tá, ver isso aqui com placa de vídeo, bem difícil. E o Unreal consegue. Ele de fato é um software que tem uma qualidade, ó, muito acima da média. Agora sim, o Unreal, ele tem uma curva de aprendizagem, cara, muito demorada. Então é complicado. Ele é de fato um software, dentro da lista, na minha opinião, ele é o mais difícil de aprender, tá? Mas o nível de qualidade do Unreal é inegável, isso não tem o que dizer. Só que assim, eu tenho um problema também com imagens. Unreal para imagens eu já não acho ele uma opção tão boa, tá? Para animação ele é incrível. Normalmente os AX 3D, né, fazem ali as imagens no Corona e a animação no Unreal. Aí você tem um workflow muito bom, tá? Mas enfim, cara, imagens com altíssimo nível de qualidade, então você até consegue ter. Mas enfim, ainda tem também alguns problemas com lugares bem escuros. Tá? Ainda você vai ter isso, porque renderiza com a placa de vídeo, né? É difícil fugir disso, velho. Então, assim, tem que de fato esperar aí com o tempo ver os softwares ir evoluindo com o uso da placa de vídeo para você conseguir resolver esses problemas, ó, que ficam muito escuros, tá? E é o queridinho por muitos anos de muitas pessoas, que é o V-Ray para SketchUp, que, cara, o V-Ray não tem o que dizer, né, velho? O V-Ray, ele é incrível, tem um nível de qualidade bem acima da média. Agora sim, o V-Ray ele tem uns problemas sérios, tá? Que é o seguinte, o V-Ray é um software demorado. Ele é mais demorado que o Corona. É um software que já não é tão fácil de aprender. E ele funciona no SketchUp. O negócio é que é o seguinte. O SketchUp com o V-Ray, quando você trabalha com cenas muito grandes, você está trabalhando com um prédio, por exemplo, é praticamente impossível de trabalhar. É muito difícil. O SketchUp é um software que não consegue lidar com coisas muito grandes, com muitos blocos. Ele cracha muito. Então, assim, é meio complicado, tá? Dependendo do que você precisa fazer com o V-Ray. Se você tá curtindo esse vídeo, clica no like aqui embaixo, tá? É tão rápido você clicar no like e ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas, tá? E o meu veredito, minha opinião pessoal, eu quero saber da sua. Deixa nos comentários aqui abaixo, mas minha opinião pessoal é que se você é artista 3D, não tem muito pra onde fugir. Você vai fazer imagens com Corona, você tem que aprender o Corona, que é padrão de mercado, os estúdios 3D trabalham com Corona, e fazer suas animações lá no Unreal ou no D5 Render. Pra você que é arquiteto, minha opinião sincera é, se você quer aprender softwares mais simples, mais rápidos e que te entregam um nível de qualidade alta, cara, é D5 Render, que tá impressionando no nível de qualidade que você consegue alcançar aqui, tá? É um software que tem versão gratuita, é barato na versão
paga e, cara, o nível de qualidade muito alto, animações muito boas, ou Twinmotion, tá? Que é um software que é gratuito. Então é um software que você consegue baixar agora, utilizar, tem um nível de qualidade boa, você tem uma biblioteca muito boa, tá? Consegue fazer animações também ali, mas se você precisa dar um próximo passo, aí eu sempre vou te aconselhar a aprender o Corona, sempre, porque esse nível de qualidade aqui, ó, praticamente você só vai conseguir fazer isso com Corona, tá? Então o próximo nível é você aprender o Corona, que não é tão difícil assim, não considero ser um software tão difícil, tá? Então minha opinião, para quem é arquiteto, D5 Render e Twinmotion, e no próximo nível pegar o Corona, tá? Eu considero esses dois aqui hoje fundamentais, mas essa é minha opinião e eu quero saber da sua. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, e se essa aula te ajudou, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve nesse canal para você receber as dicas das melhores tecnologias desse mercado de projetos. Então eu te vejo numa próxima aula.